Prontinho, vamos lá. Como calcular o ticket médio da tua sessão? Muitas psicólogas não calculam o ticket médio da tua sessão. O que é muito comum acontecer é você fazer uma pesquisa de mercado e focar nele, definir o preço do mercado ser o teu preço. Mas você não passa para um filtro onde o teu preço precisa ser conciliado entre o mercado e a tua realidade. Então, entender se a tua clínica é sustentável, a gente vai olhar que crescimento vem com estratégias. Vamos conciliar os seus atendimentos sem exaustão com o seu financeiro sem achismos, sem compreender qual o percurso do teu dinheiro e quanto realmente o teu cliente está recebendo como serviço. Bom, então a maioria das psicólogas acredita que o problema da clínica é falta de paciente, onde muitas vezes vai em busca do marketing. Hoje em dia está muito fácil olhar para o marketing digital, né? Olhar para o Instagram como sendo a única fonte ou a fonte mais forte de captação de pacientes. Então aqui nós não entendemos a captação de pacientes só pelo Instagram. Quem está ao vivo no Instagram, venha para o grupo, venha para o Meet, que aqui está tendo uma apresentação super bonita e mais fácil de entender. Então, às vezes o problema é a falta da clareza financeira e a falta de entender o percurso e os setores do teu consultório. Eu vou pedir desculpa que hoje a gente está com frio, não sei se aí está frio, Ari. Aqui está frio e a minha garganta já vem dando sinais. Mas vamos lá. A clareza financeira, ela é estratégia. Não é só sobre números, é sobre como você tem a liberdade de escolher, mas também a consciência de como vai funcionar a tua empresa. Hoje, nós vamos precificar um dos teus produtos, que é a tua sessão, onde o primeiro ponto que nós vamos entender é agenda cheia, está talada de atendimentos, sem tempo para o teu descanso, sem tempo para os teus pensamentos pensarem no percurso do atendimento, sem tempo para que você consiga melhorar o teu atendimento, trazer ali recursos de atendimento capacitados, personalizados para o teu cliente, para que ele consiga sentir o preço, para que ele perceba o preço que ele está pagando e não ache caro. Porque o paciente, ele acha a sessão cara quando ele não consegue sentir o valor que ele está pagando. Ele não consegue perceber esse valor. Se ele consegue perceber, ele vai entender se o valor cabe, né, na realidade dele ou não. E não necessariamente ele vai julgar como uma sessão cara, como uma psicóloga cara, certo? Então, a gente vai olhar o primeiro ponto quando nós vamos entender o ticket médio, é o volume de atendimento. Quando nós olhamos o excesso, uma profissional que tem lá 10, 12, 14, eu já cheguei a ter 14 pacientes por dia. Atender ali começo da manhã, horário de almoço, início da noite, né? Sem você entender a margem real de lucro, porque como está lá na nossa calculadora da clínica particular. Lá você tem o percurso do dinheiro do teu atendimento, né? Lá é um programa onde você vai calcular uma meta de faturamento e você vai entender que faturamento não é lucro. Quando você tem um excesso de atendimentos na tua agenda, você tem uma exaustão profissional. O teu corpo e a tua mente funcionam no limite. Você acaba, como profissional, entrando no automático. E quando você entra muito no automático, você não personaliza o atendimento para os teus clientes, passa a sensação de caro. Por quê? Porque o paciente não consegue perceber o valor do investimento que ele está fazendo. Então, quando você tem o teu corpo e a tua mente tranquila, você consegue personalizar.
Você vai pegar uma técnica da tua abordagem, você já vai trazer o exemplo claro, você já vai trazer algo preparado, com a tua logo, com o teu nome, com o nome do paciente. São os cuidados, né? E nós vamos olhar também a baixa margem financeira. Você fatura muito e sobra pouco para o teu reinvestimento. Porque para uma empresa continuar crescendo, considera-se que você já é psicóloga há bastante tempo, você já tem uma certa demanda de atendimento, você fatura bem comparado a um valor de CLT, né? Ou tem a capacidade para faturar, ou mantém o faturamento, somando um serviço com o outro, com atendimento, com isso, com aquilo, e você tem uma boa renda. Só que você não tem lucro, você não consegue ter a margem para reinvestimento e continuar crescendo. Como, por exemplo, a psicóloga que está nessa transição de CLT para clínica. Você vai olhar que é um reinvestimento. E você precisa ter essa margem. Quem entrou no programa de estruturação Desenvolvendo Psi está reinvestindo. Muitas que estão ali já investiram em marketing digital, já investem em Instagram, já investem em uma equipe de marketing para o Instagram, com fotos, com vídeos, né? Um videomaker, uma agência de publicidade para estar cuidando ali das suas redes sociais, já investem no Google, né? A tua inscrição ali no Google tem um investimento, é importante. Essas ferramentas, tanto o Google como o Instagram, são ferramentas de marketing online dentro do setor comercial da tua clínica particular. Para que elas continuem acontecendo, você precisa ter uma margem que faça jus onde você quer chegar, né? A margem financeira, ela precisa estar proporcional com o nível de faturamento que você quer alcançar. E o faturamento vai estar proporcional ao teu Prolabore, porque lá na calculadora da clínica particular, nós temos o cálculo onde qual é o valor de faturamento que você precisa, o valor de Prolabore que você recebe de acordo com esse faturamento, né? Você vai escolher por onde começar. Eu quero escolher o quanto eu vou começar faturando ou o quanto eu quero receber como pessoa física, né? Então, a calculadora vai te dar ali esses dados para você ir trabalhando com o percurso do teu dinheiro dentro da tua empresa, certo? Então, um outro ponto que é um calo no pé das psicólogas é a culpa ao cobrar. Por isso que essa aula, ela vem depois da primeira aula do programa de estruturação da clínica particular. Porque na primeira aula, nós entendemos que nos ocupamos em dois espaços. Na poltrona da clínica, da psicóloga clínica, que vai acolher, que vai atender, que é técnica, que vai olhar para o paciente, para o cuidado com ele, para ali a reestruturação, eu sou da TCC, né? Cognitiva, vai acolher a história, mas também sentamos na cadeira de empresária. Então, a psicóloga que vai cobrar o paciente, que vai trabalhar no administrativo do escritório da empresa dela, quando ela está ocupando essa função, ainda não tem um funcionário, porque o nosso atendimento ele passa por um escritório, né? Quando o paciente marca, onde ele acha o setor do marketing, o setor comercial, o setor de vendas, de agendamento, são setores de um escritório. O atendimento, ele é um produto. E é só isso que a gente aprende na faculdade, mas essa parte do escritório da clínica particular, o escritório clínico, nós não aprendemos. Só que quem cobra não é a psicóloga clínica, é a psicóloga empresária. Porque se o paciente está ali trazendo que ele está com uma dificuldade financeira, e você está acolhendo ele, está trabalhando com ele esse sentimento, o momento dele, as responsabilidades dele por isso, né? Não é aqui que você tem que cobrar, é o teu escritório. Por quê? Eu não consigo pagar a sessão esse mês. E aí, como que nós vamos resolver isso? Quem resolve? É a psicóloga clínica ou é a psicóloga empresária?
Se você não pagar a padaria, tu vai levar o pão? Tu vai chegar para o dono da padaria e falar assim: ah, esse mês eu não tenho condições de pagar, mas eu quero continuar comprando os pães. E aí? Tu vai levar o pão? Porque nós não temos uma ONG, nós temos um consultório. O teu consultório não é uma ONG. Claro que nesse momento existem estratégias de negociação. Você vai olhar para o teu cliente, para o teu vínculo com ele, vai olhar para a tua equipe financeira e vai montar uma estratégia de vendas. Aí é o teu setor de venda. Você vai buscar entender, conversar com o jurídico. Por isso que é um escritório clínico. Como que eu consigo me ajustar a esse cliente? Porque nós já temos um relacionamento a longo prazo, ou esse relacionamento é de agora. A ideia é não ter culpa ao cobrar. Agora, a forma como você vai cobrar ou negociar com esse cliente é um outro ponto. Aqui eu estou falando da culpa, porque muitas vezes nos ensinaram só a acolher, a olhar para esse lado social, e nós não somos psicólogas do SUS. Nós precisamos entender que a psicologia e dinheiro não entram em conflito. Eles precisam andar pareados. A psicologia, o atendimento clínico, ele é um produto que você oferece ao teu cliente. E se na sua mente a psicologia e o dinheiro ainda estão em conflitos, a gente precisa ajustar a tua mentalidade para poder falar de ticket médio e preço do teu serviço. Então, primeiro ponto, nós vamos entender que ticket médio, quem está acompanhando no Instagram, entra no link do grupo e vem para a aula que está ali a apresentação bonitinha do nosso ticket médio, o cálculo. Porque quando fala de cálculo, o psicóloga não entende de números direito, a gente precisa estar tudo muito bem desenhadinho, né? Então, nós temos aqui o conceito de ticket médio. O que é ticket médio? Né? O ticket médio é o teu faturamento total, o quanto você fatura no mês, dividido pelo número de sessões do teu mês. Então, agora, nesse momento, tu vai pegar a tua agenda de abril e tu vai olhar qual foi o teu faturamento total, o quanto você recebeu em abril. Quem vai assistir no gravado, dá um pausa, vai lá e soma tudo que você recebeu em abril da tua clínica, né? E aí você vai lá e vai também contar quantas sessões você realizou no mês de abril. De todas as semanas, né? Se você atende 20 pacientes por semana, você atende por mês 80 sessões. Quando você pega o teu faturamento total e divide pelo número de sessões do mês, você tem o valor médio recebido por sessão. Tem um paciente que paga 180, tem um que paga 80, tem um que paga 100, vai da tua tabela, né? Porque geralmente acontece assim. Ai, Ari, eu vou te indicar uma paciente, a filha da minha paciente, tá? Passei teu número para ela. Olha, eu cobro dela R$ 90. E aí a sessão da Ariane é 190. O que a Ariane faz? Baixa o valor para 90, para 100, para ficar próximo do valor que eu cobro. Só que os fundamentos da minha calculadora são baseados na minha vida pessoal, são baseados na minha história profissional. Não são baseados na tua vida pessoal, nos fundamentos da tua calculadora. Você não fez as mesmas pós-graduação que eu, você não tem as mesmas experiências que eu, e tudo isso são os ingredientes do nosso produto. Assim como o trigo, o leite, o ovo tá para o pão, a experiência, as pós-graduações, a formação, o local que atendemos, a definição de nicho, porque aí nós ficamos especialistas no nicho que atendemos,
Tudo isso precifica a nossa sessão. Por isso que para você calcular o valor da tua sessão, é importante que você tenha o fundamento da tua calculadora. E você não calcule só o ticket médio. Hoje o ticket médio é para você colocar lá na calculadora o valor da tua sessão, tá? Esse número revela a saúde financeira real da tua clínica. Porque, por exemplo, eu, Cícera, trabalho com 3 valores. Eu tenho um número X de pacientes que eu coloco sim como ONG, talvez, né? Mas na ideia de são pacientes há bastante tempo, realmente não tem condições de pagar o meu ticket médio hoje, né? Então eu faço uma tabela social especial, porque também é minha contribuição, né? Nós somos seres humanos e temos esse esse sentimento, essa contribuição para o mundo. Mas a nossa profissão não é só isso. Então, eu tenho esse valor de tabela, que são só 2 vagas. Tirando essas 2 vagas, eu tenho o valor de quem já é meu paciente e foi sendo reajustado, e tenho o valor de novos pacientes. Então, eu sigo esses 3 preços, vamos colocar assim, tá? Esse aqui eu não conto, tá? O valor de tabela social eu não conto. Então, eu conto esses 2 preços. Quem já é meu paciente e continua e foi sendo reajustado, eles chegaram numa tabela de preço, numa média de preço, e quem vai se tornar paciente agora é um outro valor, é um valor bem mais caro. Tá? Aqui tem um fator, confiança, história. Pacientes vieram de planos de saúde que eu atendi por muito tempo, certo? Então, quando eu for calcular, eu vou falar assim, e o meu valor médio é o valor de novos pacientes, que é 350. Não. Quando eu vou somar lá, o meu valor médio, ele tá dando R$ 217. Eu fiz a conta para vir fazer a aula hoje. Por quê? O valor dos meus pacientes que já são pacientes há muito tempo impacta diretamente aqui. Então, esse é o ticket médio. O valor de novos pacientes hoje é 350, mas o meu ticket médio, ele é 217. Então, quando eu for calcular na calculadora da clínica particular, eu não posso colocar o valor da seção do portfólio dos novos pacientes, que foi atualizado em fevereiro. Eu preciso colocar o valor do meu ticket médio, que hoje, no meu caso, é R$ 217, tá? Quanto custa manter a tua clínica aberta? Então, isso daqui vai contribuir para você clarear a mente sobre o valor do teu ticket médio. Novamente, quem está aqui no Instagram ao vivo, entra aí no link, no grupo do acelerador da clínica particular. Lá está o link da aula para vocês verem a apresentação aqui e ter acesso ao material, certo? Porque quanto custa manter a tua clínica aberta? Cícera, eu não tenho um CNPJ, eu não tenho uma clínica estrutura. A tua carreira de psicóloga clínica é a tua clínica. Você atende em casa, atende online, atende físico, atende híbrido. Você pode estar ali atendendo e essa é a tua clínica. Você não precisa ter ali um CNPJ contábil jurídico aberto, mas você precisa olhar como uma empresa. O teu trabalho é CNPJ. Você não é CLT, você não é concursado, você é um profissional liberal, você é um empreendedor. Você sabe me responder hoje para você manter a tua clínica aberta? O quanto você precisa pagar para ela estar aberta? Isso inclui CRP, isso inclui os impostos dos recibos que você vai pagar. Se você aluga sala, o aluguel. Se você faz supervisão, porque é muito importante para a nossa carreira a supervisão, né? O nosso descanso, férias, feriado, é muito importante, sim, tá? Investir no marketing digital, a energia emocional, porque a gente acaba precisando trabalhar, fazer terapia, trabalhar o que não é terapia, mas é terapêutico na nossa mente, para que a gente tenha qualidade emocional para atender.
E o reinvestimento no teu crescimento profissional. Isso aqui é a base, mas tem muito mais. Lá no fundamento da calculadora da clínica particular, quem é aluno do programa de estruturação desenvolvendo psi, tem uma tabelinha, um Notion bem bonitinho que traz os fundamentos dessa calculadora para você olhar como reinvestimento, o que é crescimento, o que é base, o que é um diferencial do teu atendimento que ajuda a precificar também, porque cada um desses custos, seja ele financeiro ou humano, ele precisa ser levado em consideração no momento de você falar assim, o meu produto custa X valor, certo? O problema não é só o valor da sessão. Muitas psicólogas precificam olhando apenas o mercado ao redor. Eu entrei numa clínica, eu aluguei uma sala e eu pergunto, fulana, quanto que tu cobra? Quanto que tu cobra? Quanto que tá a tua sessão? Vou indicar para você quanto que tá, né? E aí? É esse? Não, você precisa ter essa noção, porque lá no fundamento da calculadora da clínica particular, de quem é aluna do programa de estruturação desenvolvendo psi, tem um ponto que chama geográfico. Porque sim, dependendo de onde está o teu cliente ideal, ou de onde você mora, e você vai trabalhar com o público de onde você mora, existem algumas limitações. Como, por exemplo, eu moro em Mato Grosso do Sul. Aqui o pessoal é bem agro. A consciência sobre saúde mental é bem baixa. Alguns estão ali se organizando agora. A dificuldade do pessoal entender a importância da NR1 agora com o psicossocial entrando ali está grande. Eu estou fazendo parte do núcleo de segurança, saúde e segurança no trabalho da associação comercial aqui da cidade, e a maior dificuldade é que os empresários entendam o psicossocial. O que significa isso, né? Então, a gente vai olhar que o quesito geografia, o local, a localização, é um ponto que vai chegar ali. Será que o pessoal tem condições? É um estudo de mercado, né? Um outro ponto sobre o problema do valor da sessão da psicóloga é a própria insegurança, é a autodesvalorização, é se enxergar o tempo todo como psicóloga do SUS. A tua própria relação com o dinheiro é um problema em como você precificar a tua sessão. Então, existe uma necessidade imediata de organizar o teu financeiro. Por quê? Quando você tem uma necessidade imediata de dinheiro, meu cartão vence hoje, vem uma pessoa me perguntando quanto custa a minha sessão. Minha sessão é no mínimo R$ 217, mas eu vou falar para ela que é 150 porque eu preciso fechar um pacote ali, pelo menos R$ 600 para pagar o meu cartão. É a necessidade imediata. É falta de estrutura financeira na tua clínica que reflete na tua vida pessoal. É o teu CPF que está sustentando o teu CNPJ e não o teu CNPJ sustentando o teu CPF, certo? Então, vamos aqui para o exemplo prático. Visualize a sua realidade com números concretos. Se a tua meta de faturamento é R$ 8.000, gente, faturamento não é Prolabore. Quem já pegou o acesso da calculadora da clínica particular vai jogar lá o valor de R$ 8.000. E você vai dividir por 80 sessões no mês, que vai dar 10 sessões por semana. E aqui nós não estamos contabilizando as faltas, feriados, desmarcações por resistência, por atraso, por esquecimento, porque quem é aluna do programa de estruturação desenvolvendo psi, lá no setor de logística, nós vamos buscar estratégias de como fechar essa torneirinha. Porque se a gente for deixar essa torneirinha de faltas e cancelamentos aberta, você vai perder dinheiro. Você vai perder 20% desses R$ 8.000 só de faltas e cancelamentos. Porque a rotina clínica, hoje em dia, ela é muito dinâmica. É muito diferente de como era na faculdade. A Maria vai toda segunda-feira às 8 horas da manhã, então eu não vou nem mandar mensagem confirmando para ela. Gente, a vida é
tem outra dinâmica, tem estímulo o tempo todo. A pessoa vai esquecer se você não confirmar. Mesmo que ela não queira, não é um processo de resistência, o estímulo é muito diferente hoje em dia. Então, se você tem uma meta mensal de R$ 8.000, o número de sessões que você precisa ou que você tem é 80, o valor médio é R$ 100. Então, esse daqui é uma média, tá? É um exemplo bem prático aqui. 8.000 eu estou considerando que eu não pago aluguel, eu estou considerando que o meu prolabore aí é R$ 6.000, eu reinvisto em torno de R$ 500, deixo 300 de lucro, divido 100 ali, 100 aqui, 50 ali, 50 aqui no processo da calculadora particular, tá? Coloquei aqui esse exemplo só para a gente entender. Então, agora, a ideia é que você vai olhar para a tua realidade, quem está buscando estruturar agora a tua clínica é quantos atendimentos por dia ou quantos dias na semana eu consigo atender? Faz sentido para mim atender. Quantos dias? Todos os dias? Todos os dias, um período, 2 períodos. Eu consigo atender 7 pacientes por dia. Estou livre, tenho uma rotina legal, consigo resolver muita coisa no final de semana. Eu vou atender, é o meu momento de investimento profissional. Eu vou atender de segunda a sexta, né? Vamos colocar ali 3 pacientes de manhã e 4 pacientes à tarde. Vamos fazer essa conta aí, quanto que dá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que eu já estou perdida nos números. Que eu sou de humanas, não sou de exatas. 7 pacientes vezes 5 dias por semana dá 35 atendimentos por semana. Vezes 4 semanas no mês dá 140 atendimentos. Se a gente for levar em consideração esse valor de R$ 100, mas que não necessariamente é a tua vontade, porque você é uma excelente profissional, já entrou no programa de estruturação desenvolvendo psi, já está uma psicóloga mais cara, né? Mais valiosa, não é cara, é valiosa. Cara, é quando o paciente não percebe o valor do atendimento. Então, você é uma paciente que vale o valor que você está cobrando. Mas vamos colocar aí o valor de R$ 100 só para a gente olhar para os números. 140 atendimentos por mês a R$ 100 dá R$ 14.000. Cícera, de onde eu vou tirar esses 35 pacientes por semana? Na próxima aula do grupo, do Programa de Estruturação Desenvolvendo Psi, que vai ser a aula do setor comercial. Nós vamos entender esse setor, porque é de lá que a gente vai colocar. Mas R$ 100 está muito pouco, Cícera. Aí você vai olhar para fazer esse balanço entre o faturamento que eu preciso. Faturamento não é prolabore. O faturamento que eu preciso, o número de sessões por semana ou por mês. Semana você vai olhar a tua agenda, o quanto de horário fora de trabalho você precisa. E mensal é para a gente fazer a conta. Então, para você definir, você tem que olhar por semana o quanto eu consigo sustentar de atendimento. Eu consigo sustentar só à tarde. Vou atender 6 pacientes no período da tarde. Vou deixar amanhã para que eu estude, para que eu trabalhe os setores da minha empresa, o comercial, para que eu faça minhas vendas, para que eu crie meus produtos, para que eu faça meu administrativo, pense no meu financeiro, pense no meu crescimento, olhe para os critérios, o que está dando certo, o que não está dando certo, cuidar de você, dos filhos, da vida, né? E aí, à tarde, eu vou trabalhar. Mas, quando você define só um horário, você também define o teu cliente. Porque tem clientes que preferem à tarde, tem clientes que preferem de manhã. Então, você vai olhar para tudo isso. É a tua realidade. Não sou eu, Cícera, que vou dizer para você o que você vai fazer. A escolha é tua.
Mas o meu papel aqui é te estimular a considerar esses critérios no momento da tua decisão. Então, os critérios para você escolher como vão ser feita a distribuição dos teus atendimentos durante a semana, quantos atendimentos durante a semana você vai ter, para você poder descobrir quantas sessões por mês você vai fazer, para você jogar aqui e dividir pelo teu faturamento mensal ideal, certo? Então, se você fez lá os seus R$ 8.000 dividido por 80 sessões, esse é o preço que sustenta a tua excelência. Agora, se você me dizer, eu quero fazer R$ 10.000, porque o preço da minha calculadora particular lá, do meu CNPJ, é 2.000 e eu quero um Prolabore de R$ 8.000. E eu quero atender 10 pacientes por semana. Você vai pegar 10.000 dividido por 100. Certo? Acompanhou, Ari? Tá certo aí para você? Tá? Então, nós vamos olhar que preço sustenta a tua excelência. Você não cobra apenas por 50 minutos. Você cobra pelos anos da tua formação, pela tua responsabilidade técnica, por estudar continuamente, por poder proporcionar uma clínica estruturada para o teu paciente, por ter uma escuta especializada com a tua definição de nicho, tá? Você estrutura a experiência, a presença, tá? Então, precificar com consciência é um ato de respeito com você e com o seu trabalho, tá? Então, a ferramenta gratuita é a calculadora da clínica particular, uma ferramenta criada para te dar clareza financeira e real do teu consultório, do teu escritório clínico, tá? Lá nós vamos ver os custos, você vai visualizar todos os custos fixos e variáveis, você vai estabelecer meta financeira, definir a tua meta de faturamento mensal, você vai colocar lá esse ticket médio, calcular o valor ideal por sessão, tá? E a organização tenha um panorama financeiro claro e definido da tua clínica. A calculadora ela vai te mostrar os números, o escritório ele te ensina as decisões, tá? Quando eu falo de um escritório da clínica particular, um escritório clínico, é uma estrutura empresarial sólida, é a categorização financeira real e de setores também, é o teu posicionamento estratégico e um crescimento com sustentabilidade, porque é uma estrutura completa, não apenas a calculadora. Então, no gratuito está apenas a calculadora. Alunas do programa de estruturação desenvolvendo Psi vai ter acesso ao escritório clínico, tá? Vamos lá, existe uma lógica estratégica por trás de cada decisão financeira na tua carreira de psicóloga clínica. Então, o próximo passo é você entrar no grupo acelerador da clínica particular, porque lá você vai olhar para o teu escritório da clínica particular. No grupo, ele é gratuito, nós vamos liberando alguns materiais, tá? Só que no escritório da clínica particular, você vai aprender os fundamentos estratégicos da tua clínica, você vai estruturar a organização financeira sustentável da tua clínica, olhar para a gestão e organização do operacional desse escritório da clínica particular, o posicionamento profissional e o crescimento com leveza e clareza. Então, o escritório da clínica particular é uma ferramenta que está dentro dos nossos programas, tá? Ele não é gratuito, mas quem entra no grupo vai poder ter acesso a alguns materiais gratuitos desse escritório da clínica particular. O escritório, ele tem módulos completos, estratégicos, com ferramentas para que cada setor da tua empresa funcione, principalmente as ferramentas de gestão. Então, hoje, você recebe aqui, vai ficar na descrição do vídeo, o link da calculadora da clínica particular e o link para você entrar no grupo acelerador da clínica particular. Eu liberei também, antes de você ter acesso ao grupo, vai funcionar assim. Você vai entrar nesse link e você vai ter acesso ao diagnóstico da clínica particular.
Este diagnóstico já é o diagnóstico dos setores que são mais importantes uma clínica ter, uma psicóloga clínica ter, né? A tua carreira de psicóloga clínica precisa ser olhada através desses setores, certo? Você vai fazer esse pequeno diagnóstico, no final vai ter o link do grupo acelerador da clínica particular. E lá na descrição do grupo você tem acesso à calculadora da clínica particular. Certo? Vamos aprender a construir uma clínica sustentável. Eu colocaria aqui lucrativa também, porque a gente precisa olhar para o lucro, porque o lucro que nos dá a sustentabilidade, a férias, o 13º, o nosso descanso e a previsibilidade financeira, né? Que exige direção estratégica. Comece a sua organização hoje. Quero agradecer quem participou ao vivo, tem gente no Instagram. E quem está aqui na gravação ao vivo no Meet também, eu vou encerrar a gravação, tá? Certo? Quem quiser, quem acompanhou, quem gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha, envia para uma psi que precisa abrir a mente para os números na sua carreira também. Tiver alguma dúvida, pode me chamar nas redes que eu vou estar respondendo. E semana que vem tem mais uma aula já estruturada, gratuita, para a gente trazer aqui no YouTube. Certo? Agradeço. Deixa eu parar aqui. Pessoal do Insta, estou lá no Meet. Prontinho, Ari. E aí, como foi para você? Tomei fanha aqui, mas é que aqui realmente está muito frio. Tem uns 3 dias, tá? Como foi para você participar dessa gravação? Ah, foi legal. Eu acho